Olá, aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo à nossa aula 42, aqui do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E nessa aula nós vamos então continuar o nosso aprendizado com os operadores lógicos, ou e negação. E vamos resolver aqui o seguinte exercício: pedir a idade do usuário e dizer se ele tem direito à gratuidade no transporte público ou não. Tem gratuidade pessoas com até 5 anos ou pessoas com 60 anos ou mais. E agora nós vamos então resolver esse problema aqui em Portugal. Então o primeiro detalhe, ou a primeira ação que nós precisamos tomar é pedir a idade do usuário. A idade é um número, um valor inteiro. Então vamos criar aqui uma variável inteira e eu vou chamar de idade. Feito isso, vamos então pedir para o usuário digitar a sua idade. Digite sua idade. E aí nós vamos então ler essa idade com a nossa função de entrada, leia. E como nós já vimos nas aulas anteriores, aqui dentro desse par de parênteses eu preciso passar qual a variável que vai receber o valor digitado pelo usuário. Nesse nosso exemplo é a variável idade. Feito isso, eu já tenho a informação que eu preciso. Agora, eu preciso então descobrir se o usuário tem direito à gratuidade ou não. E para isso, nós vamos então utilizar os nossos operadores lógicos. Nós temos o operador OU, o operador e o operador de negação. Então, vamos por partes e aí nós vamos ver um exemplo com cada um desses operadores. Vamos começar então com o operador lógico OU. Eu quero verificar se o usuário tem direito à gratuidade. Então, nós vamos colocar o nosso teste e se esse teste for verdadeiro, a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro. Mas o teste pode ser falso. Então, nós temos aqui a nossa estrutura de decisão se não. Se o meu teste for verdadeiro, eu faço alguma coisa aqui. Se não, ou seja, se for falso, eu vou fazer o que tiver aqui dentro. E aí, qual teste que eu vou fazer aqui? Eu preciso verificar se a idade do usuário é menor que 6 ou menor ou igual a 5. E eu preciso verificar também se ela é maior que 60. Como que eu faço isso? Tem várias formas de fazer. Uma delas é, eu já tenho a idade do usuário. Então, eu vou verificar se a idade é menor que 6. Então, se a idade for menor que 6, o usuário tem gratuidade. Eu vou colocar aqui, então, a nossa função de saída, escreva, e aí dentro das aspas duplas, tem direito à gratuidade. Ponto, e aí eu vou saltar uma linha. Agora, idade menor que 6. Poderia colocar menor ou igual a 5? Perceba que são pessoas com até 5 anos. Poderia, não tem nenhum problema, vai ter o mesmo efeito. Contudo, e se o usuário tiver 60 anos ou mais? Perceba que ele também tem gratuidade, então eu preciso fazer outro se não para verificar isso? Não, eu não preciso. Eu posso colocar essa comparação aqui. Idade é maior que 59. E aí, novamente, poderia colocar a idade maior ou igual a 60? Poderia, sem nenhum problema, vai ter o mesmo resultado. Contudo, perceba que ele já até colocou aqui um sublinhado vermelho. Isso aqui significa que tem alguma coisa errada ou alguma coisa estranha no seu código. Por quê? Eu estou fazendo dois testes. Eu estou fazendo um teste aqui, idade menor que 6, e eu estou fazendo outro teste aqui, idade maior que 59. E aí, toda vez que eu faço mais de um teste dentro da mesma estrutura de decisão, eu preciso juntar esses dois testes com um operador lógico. Nesse caso, qual operador que eu vou utilizar? Bom, para isso a gente pode fazer uma perguntinha simples. A idade, ela pode ser ao mesmo tempo menor que 6 e maior que 59? Não, né? Isso é impossível. Então, eu não vou utilizar o operador lógico e, porque com o operador lógico e,
Como nós vimos na tabela verdade, o teste só vai ser verdadeiro se os dois acontecerem ao mesmo tempo, se os dois testes forem verdadeiros individualmente. Então, nesse caso aqui, não cabe o e. Nós vamos utilizar o operador lógico ou. E aí perceba que aquele sublinhado vermelho sumiu. Então, idade é menor que 6 ou a idade é maior que 59. Se isso aqui for verdadeiro, ele tem direito à gratuidade. Se não, escreva, e aí eu vou colocar entre aspas duplas, não tem direito à gratuidade. E aí também eu vou saltar uma linha. Vamos testar o nosso programa antes de fazer o restante. Eu vou então executar o meu programa. Ele está aqui pedindo a idade do usuário. Eu vou digitar aqui 45 anos. Não tem direito à gratuidade. Ficou 2 As aqui, vamos corrigir. Por que 45 anos? 45 é menor que 6? Não. 45 é maior que 59? Também não. Então ele não tem direito à gratuidade. Eu vou rodar o programa novamente e vou digitar 5. Ele tem direito à gratuidade. Eu vou rodar novamente e vou digitar 61. Também tem direito à gratuidade. Então perceba que aqui nós juntamos 2 testes com o operador lógico ou. Ah, mas eu posso fazer isso aqui diferente? Posso. Perceba que aqui eu estou procurando quem tem direito à gratuidade. Idade menor que 6 e idade maior que 59. Perceba que a gente pode avaliar o problema de outro ponto de vista. Eu posso procurar por quem não tem direito à gratuidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui a nossa estrutura de decisão C. Vou colocar aqui o se não. Eu posso verificar, por exemplo, quem não tem direito à gratuidade. E aí, qual seria o teste que eu vou fazer então? Idade é maior que 5. E aí eu vou ter outra aqui. Idade é menor que 60. E aí, novamente, ele fica com sublinhado porque algo está errado, está faltando alguma coisa aqui. Ele não reconheceu esse teste. Porque eu tenho 2 testes. Idade é maior que 5. E aqui o segundo. Idade é menor que 60. E aí eu preciso conectar esses 2 testes com um operador lógico. E aí novamente fica a pergunta. Esses 2 testes podem ser verdadeiros ao mesmo tempo? Eu posso ter uma idade que ao mesmo tempo é maior que 5 e é menor que 60? Sim, eu posso. Então perceba que aqui não cabe, eu não posso utilizar o operador lógico ou. Por quê? No operador lógico ou, basta que um seja verdadeiro para que o nosso teste seja verdadeiro. Se eu digitar, por exemplo, a idade 70. 70 é maior que 5? Sim, é verdadeiro. 70 é menor que 60? Não, não é. Ele vai dizer que não tem direito à gratuidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, nesse caso, não é o operador ou, é o operador e. Ele não tem direito à gratuidade quando a idade for maior que 5 e, ao mesmo tempo, for menor que 60. Então, eu vou colocar aqui, escreva, aspas duplas, não tem direito à gratuidade. Ponto. E vou saltar uma linha. Consequentemente, se esse teste for falso, significa que ou a idade não é maior que 5 ou a idade não é menor que 60. Consequentemente, se um desses aqui for falso, ele vai vir para o se não. E aí nós vamos então escrever na tela tem direito à gratuidade. E aí eu vou saltar uma linha. Então perceba que as 2 soluções estão corretas, são válidas para o mesmo problema. Aqui eu estou avaliando quem tem direito à gratuidade. A idade é menor que 6 ou a idade é maior que 69. Ele tem direito à gratuidade. Aqui eu estou olhando o problema de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Se a idade for maior que 5 e ao mesmo tempo for menor que 60, então ele não tem direito à gratuidade. Vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar. Agora nós teremos 2 mensagens na tela. Eu vou rodar o programa aqui novamente.
Vou digitar a idade 45. Então, a primeira mensagem é do nosso primeiro teste. Não tem direito à gratuidade, porque 45 é menor que 6? Não. É maior que 59? Também não. E a segunda mensagem é aqui do nosso C. 45 é maior que 5? Verdadeiro. E 45 é menor que 60? Também deu o verdadeiro. Se eu rodar o programa novamente, eu vou digitar agora 60. Então, nós teremos aí tem direito à gratuidade. E perceba que eu escrevi o tem aqui errado. E aí, por que ele tem direito à gratuidade? 60 é menor que 6? Não. Ou 60 é maior que 59? Verdadeiro. Então, ele tem direito à gratuidade. E aqui, 60 é maior que 5? Verdadeiro. 60 é menor que 60? Falso. Como a gente está usando o operador E, verdadeiro com falso dá falso. Então, ele imprime não tem direito à gratuidade. Nós vimos aqui como utilizar o operador OU e o operador E. Vamos agora ver como utilizar o operador de negação. Eu vou copiar esse nosso exemplo, Ctrl C, Ctrl V, vou colar ele aqui abaixo e agora nós vamos então trabalhar com o operador de negação com este exemplo aqui. Eu coloquei aqui uma exclamação porque a grande maioria das linguagens de programação utiliza a exclamação como negação. Só que aqui nós estamos em português, correto? Então, perceba que a gente utilizou o OU, a própria preposição OU, o E, a própria preposição e a negação é a própria palavra não. E aí, como que a gente vai utilizar a negação aqui então? Primeiro, perceba, eu vou envolver os meus dois testes com outro par de parênteses. E aí, aqui na frente, eu vou então colocar o não. E aí, por que eu precisei colocar outro par de parênteses? Porque se eu não colocar um parênteses dessa forma aqui, esse não ele vai negar apenas esse teste aqui. E não é o que eu quero. Eu quero que ele negue o teste todo. E aí, perceba o que vai acontecer. Imagine que o usuário digitou 45. 45 é maior do que 5? Verdadeiro. E 45 é menor do que 60? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, o operador lógico E dá verdadeiro. Verdadeiro negado vai dar falso. Se deu falso, ele vai fazer o que está aqui embaixo. Tem direito à gratuidade alguém com 40 anos? Não. Então, resolvendo o problema dessa forma, está correto? Tá. Mas eu preciso trocar as nossas mensagens. Eu vou retirar essa daqui, Ctrl X, e vou colocar ela aqui, Ctrl V. Vou também retirar essa daqui, Ctrl X, e vou colocar ela aqui embaixo. Vamos simular de novo o funcionamento. Imagine que o usuário digitou 65. 65 é maior do que 5? Verdadeiro. E 65 é menor do que 60? Falso. Verdadeiro com falso no operador lógico E dá falso. Falso negado dá verdadeiro. Então, ele vai fazer isso aqui. Tem direito à gratuidade. Então, agora ele está coerente. Se o usuário digitar 30, 30 é maior do que 5? Verdadeiro. E 30 é menor do que 60? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro negado dá falso. Se deu falso, ele vai vir para o senão e vai escrever não tem direito à gratuidade. Vamos rodar o nosso programa? Eu vou rodar aqui o meu programa e agora a gente vai ter aqui 3 mensagens. Se eu digitar 4, perceba, tem direito à gratuidade. Por quê? 4 é maior do que 5? Falso. 4 é menor do que 60? Verdadeiro. Falso com verdadeiro dá falso. Falso negado dá verdadeiro. Então, ele tem direito à gratuidade. Eu vou rodar novamente o programa e vou digitar 10. Perceba aqui, ele não tem direito à gratuidade. Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Enquanto você escreve a sua dúvida ou seu comentário, deixa o seu like nessa aula, isso é muito importante para o canal. E aproveita e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ajude aí o canal a chegar aos 1000 inscritos. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.